Salmo 33, primeiro versículo, nós lemos assim a palavra de Deus: cantem de alegria por causa do Senhor, todos os que têm amor por Ele, louvai ao Senhor, é o que há melhor para os justos. Convidamos o diácono Adris para que nesse instante agradeça a Deus e coloque diante dele os nossos dízimos e ofertas. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Te agradecemos, Senhor, as ofertas e os dízimos que teus servos trouxeram a esta casa. Ajuda-nos a administrar de acordo com a tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Amém. Preciso mais uma vez da compreensão dos irmãos, de sua cooperação para uma segunda verificação de nosso quórum. Então, vou pedir às mesmas pessoas que nos ajudaram da primeira vez para estarem a postos e pedirei a todos os membros da igreja que neste momento levantem sua mão. Todos aqueles que são membros da igreja mantenham sua mão erguida até que o irmão tenha certeza de que foi contado. Nós precisamos verificar o número de membros da igreja presentes para que possamos realizar a eleição da diretoria da igreja logo após esse momento de culto. Então, nós precisamos confirmar a presença do número necessário para o quórum exigido por nosso estatuto. Então, todos os membros da igreja mantenham sua mão erguida até serem contados pelos escrutinadores e, em seguida, os nossos computadores aqui registrarão consideraremos então os presentes agora e alguém que eventualmente não esteja, mas que possa participar também. Mas feita esta contagem, nós queremos então reiterar nossa gratidão aos irmãos pela sua cooperação e sua participação. Lembramos que a eleição da diretoria, pelo seu valor e efeito legal, precisa ser cercada de alguns cuidados necessários e, portanto, daí a importância e a necessidade de verificação de quórum para a realização de nossa assembleia, que, em se confirmando o quórum necessário, será instalada logo após a mensagem desta manhã. O prazo previsto entre a primeira e a segunda convocação é justamente 30 minutos, respeitamos esse tempo e agora nós podemos fazer essa verificação. Bem, agora que já foram todos computados, eu quero convidá-los a se colocarem de pé e nós faremos a leitura da Palavra de Deus no texto indicado em nosso boletim, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 3 a 7. Logo após esta leitura cantaremos ao Senhor, mas faremos uma inversão em nossa programação. Cantaremos após a leitura bíblica o hino Barnabé, homem de Deus, que estava previsto para depois do sermão, e então depois da mensagem cantaremos Descansando no Poder de Deus. Faremos então essa mudança na ordem dos hinos. Leiamos, portanto, de forma responsiva. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Porque, como as aflições de Cristo transbordam para conosco, assim também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições,
irmãos podem se assentar. Você está ouvindo e participando do culto da Igreja Batista da Capunga. Ouviremos agora o coro Capunga entoando Um Rio Calmo e, na sequência, a mensagem com o pastor Ney Ladeia. Mas de ti
Retificando o hino entoado pelo coro Capunga, foi Meu Senhor, Sou Teu. Teremos agora a mensagem com o pastor Ney Ladeia. O hino que cantamos agora há pouco faz referência a Barnabé, e é sobre ele que gostaríamos de falar nesta manhã. Eu gosto de ouvir bons sermões. Durante esses dias ali no Rio de Janeiro, no Congresso de Diáconos, pude ouvir excelentes sermões sobre integridade. Pastor José Laurindo, pastor da Primeira Igreja Batista de Niterói, pastor Ivan Martínez, presidente da União Batista Latino-Americana, pastor Oliveira Araújo, pastor da Primeira Igreja Batista de Vitória. E em alguns desses sermões percebi a referência a alguns personagens bíblicos. O pastor Oliveira pregava, por exemplo, sobre alguns valentes da Bíblia, e mencionava alguns heróis como Daniel e seus 3 amigos. Pastor Ivan, fugindo do costumeiro, fez referência em sua mensagem a José, não o José do Egito, o José esposo de Maria, e a sua integridade, ao seu caráter, a seu cuidado, inclusive, em relação a Maria. Há algum tempo ouvi do pastor David Jeremiah um sermão sobre este outro José, nem José do Egito, nem o José, esposo de Maria, mas um José pouco conhecido por nós como José, porque ele recebe a alcunha de Barnabé, e é assim que ele passa a ser conhecido nas Escrituras. A partir desse sermão, desejei compartilhar com os irmãos algumas coisas a respeito deste personagem da Bíblia. A primeira referência a Barnabé aparece justamente no texto citado aí de Atos 4, versículo 36. Não é um texto que fale muito a respeito dele, mas é nesse versículo que aparece esta referência ou esta explicação, meio que um parênteses a respeito dele e do nome que lhe é atribuído pelos apóstolos. Diz o versículo 36 de Atos 4: Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, e aí o versículo seguinte continua mencionando o que Barnabé fez. Em tempo nós faremos referência a isto. O outro texto citado por mim aí ao lado do tema do sermão é um texto que mencionaremos mais à frente, quando falarmos um pouquinho sobre o apóstolo Paulo, o texto de Atos 9, a partir do versículo 26 a 27. Mas eu queria convidá-los a conhecer um pouco melhor este personagem da Bíblia, sobre quem pouco se fala e ao qual pouca referência é feita. O que nós descobrimos é que há uma explicação para o nome atribuído pelos apóstolos a Barnabé, filho da consolação. É que, na verdade, todas as vezes que Barnabé aparece nos relatos de Atos dos Apóstolos, ele aparece como alguém que assume a posição de encorajador, de consolador. Ele aparece sempre como alguém que se dispõe a estar ao lado de quem está desanimado, ou que por alguma razão vive uma situação difícil. E ele sempre se posiciona assim. Fico imaginando como é que seria o jeitão de Barnabé. Talvez seu sorriso, seu aperto de mão, seu abraço, aquela maneira de se aproximar das pessoas. O que a gente percebe é que, no modo como ele se posiciona em relação às pessoas, é possível encontrar alguém sempre pronto a encorajar, sempre pronto a animar, a estimular. E há alguns detalhes interessantes. A palavra encontrada aqui, traduzida por consolação, já nos é uma palavra familiar. Tenho feito referência a ela algumas vezes. A palavra que aparece é justamente aquela palavra paráclesis. Lembram da expressão parácletos, nome atribuído ao Espírito Santo, consolador?
Lembram-se da origem dessa palavra, a formação do prefixo pará, ao lado de, com o verbo kaleo, chamar. Parakletos é aquele que é chamado para estar ao lado, aquele que é convocado para estar ao lado, aquele que estimula, aquele que conforta, aquele que anima, aquele que apoia, aquele que se posiciona lado a lado. Se formos para a nossa língua, vamos encontrar para esta expressão, consolar, alguns sinônimos interessantes: alentar, confortar, reconfortar, animar, incentivar, estimular, entusiasmar, incitar. É alguém que é convocado para renovar o ânimo, para aumentar a coragem. No tempo que nós moramos nos Estados Unidos, uma coisa que me chamou a atenção, achei interessante, é que as pessoas têm o hábito de carregar no carro aquele cabo de bateria que nós chamamos, né? O jumper cable, que eles chamam lá, aquele cabo de bateria, aquele cabo de ligar na bateria. Só com o tempo eu descobri por que esse hábito é tão frequente lá e aqui no Brasil não é. É que eu me acostumei aqui quando um carro está com a bateria fraca, a gente empurra e ele pega no tombo. Só depois descobri que carro automático não pega no tombo. Demorei para ter um carro automático. Lá na América, a maioria dos carros são carros automáticos. Significa dizer que numa situação de bateria arriada não tinha outra alternativa se não conseguir um outro carro, conectar através do cabo duas baterias e transferir a energia de uma bateria carregada para uma bateria descarregada. Isto pelo menos resolve o problema. No início é possível colocar o carro para funcionar e, a menos que o problema seja mais grave no sistema de carregamento da bateria, certo? O problema seja no motor do carro, no seu alternador, a bateria vai passar a receber carga e pelo menos por algum tempo o carro poderá funcionar. Mas eu acho interessante a imagem de transferir energia de uma bateria carregada para uma bateria descarregada. Já perceberam que estamos rodeados de pessoas que andam com bateria descarregada? A gente anda acompanhado permanentemente de pessoas sem ânimo, sem alento, sem força. Tá bom, vamos ser honestos. Já perceberam que algumas vezes é justamente assim que a gente se sente? Sem ânimo, sem força, sem elan, sem disposição. Porque às vezes as circunstâncias abatem, às vezes os acontecimentos abatem, às vezes as pessoas abatem. E as coisas que acontecem muitas vezes nos deixam sem ânimo. E é interessante perceber na imagem das duas baterias conectadas que é possível acontecer a mesma coisa em nossa vida. Nós temos a possibilidade e o potencial de transferir energia de um para o outro. Já viram isso acontecer? Alguma vez o irmão já foi capaz de transferir energia para alguém que precisava disso? Alguma vez o irmão já recebeu energia transferida de um outro? Energia que lhe faltava? Barnabé tinha esta característica. Era alguém que vivia a transferir energia, a compartilhar energia para o outro. Com um detalhe que coloco apenas entre parênteses: a bateria que transfere a energia não fica descarregada, desde que o motor permaneça em funcionamento. A verdade é que nós temos sim essa possibilidade. E eu diria, meus irmãos, que numa sociedade que tende a pisar em quem está caído, nós precisamos de gente que seja capaz de transmitir ânimo, energia, coragem, força para quem precisa. E é isso que é bonito na vida de Barnabé, porque é isso que nós encontramos nele. Vamos descobrir algumas coisas interessantes à medida que acompanhamos a vida de Barnabé. E descobrimos que ele tinha esta característica. Mas é lá no capítulo 11 do livro de Atos dos Apóstolos que vamos descobrir o seu segredo. Por que Barnabé tinha esta característica? 11, versículos 22 a 24, diz o seguinte: e chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou, viu a graça de Deus e se alegrou, e exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração, porque era homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor, porque era homem bom
e cheio do Espírito Santo e de fé. A partir dessa declaração sobre Barnabé, podemos conhecê-lo um pouco melhor, a respeito de quem ele era, do modo como vivia, do seu segredo, destacando essas duas características que vão aparecer nas referências bíblicas à atitude de Barnabé. Primeiro, o texto vai dizer que ele era um homem bom. Uma palavra que também já nos é familiar, a palavra agathos, significa benevolente, proveitoso, útil. Pode também significar de bom caráter, de boa disposição ou de boa qualidade. Pode ser usado para se referir a pessoas honestas, a pessoas virtuosas. Hoje em dia, algumas vezes, usamos esse adjetivo para falar de algumas pessoas. Fulano é um camarada bom. Agora, honestamente falando, algumas vezes nós usamos a expressão bom apenas para falar de que alguém que no meio de tanta gente ruim, não é tão ruim assim, não é tão ruim como os outros. Então, camarada bom, já ouviu a expressão assim, já percebeu isso no ar, que era isso que as pessoas faziam, ele até que é bom. Isso me lembra uma história que já contei para os irmãos, eu queria relembrar porque tem tudo a ver com essa situação. Os irmãos conhecem a história que contei de um pastor que tinha frequentando sua igreja 2 indivíduos de comportamento não muito recomendável, 2 irmãos carnais. Mas eram muito ricos, às vezes demonstravam sua riqueza com algumas ofertas generosas para aplacar a consciência, tem gente que faz isso. E, na verdade, um dia, um deles adoece gravemente, o outro irmão procurou o pastor e disse: pastor, meu irmão está muito doente, não vai resistir, eu sei disso, está no final, e eu queria que o senhor fizesse um culto do sepultamento dele. O pastor disse: claro, posso fazer, mas eu quero lhe pedir uma coisa. Inclusive meu irmão disse que quer deixar uma boa oferta para a igreja, uma oferta generosa, mas eu queria lhe pedir uma coisa, pastor, eu queria que o senhor dissesse no culto fúnebre que ele era um santo. E o pastor fica numa situação tanto delicada, né? Um tanto em crise e tal, pensa um pouquinho e tal, mas aí resolve. Chega o dia fatídico, não há como escapar, ele realmente falece, vem o culto, e o pastor então na hora do culto, na hora do sermão, faz referência ao morto e diz: irmãos, nós estamos aqui diante de um dos indivíduos mais difíceis com os quais eu convivi. É um indivíduo irresponsável, desonesto, sem compromisso com Deus, infiel, mentiroso, camarada que não valia nada, mas perto do irmão dele era um santo. Bem, às vezes acontece isso. Às vezes dizemos que alguém é bom em comparação com os outros, né? Então, não é lá essas coisas não, mas em relação aos outros, até que ele é bom. Não é isso que acontece em relação a Barnabé. Quando o texto diz que ele era um homem bom, vamos perceber em sua história algumas demonstrações disso. Por exemplo, Atos capítulo 4 vai nos mostrar que Barnabé é um homem extremamente generoso. Os versículos 36 e 37, justamente aquele texto, versículo que lemos com o versículo que se segue, dizem o seguinte: então José, e essa é a primeira referência a ele nas Escrituras, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Barnabé, por iniciativa sua, pessoal, no momento em que a igreja precisava e se movia para ajudar uns aos outros, ele simplesmente vendeu sua propriedade. Se esta fosse na região de Chipre, é provável que fosse uma propriedade de bom valor, uma vez que aquela era uma região muito próspera à época, muito valiosa. Mas a verdade é que ele simplesmente vendeu o que tinha, pegou o resultado de toda a venda e entregou aos apóstolos para que esses usassem no que fosse necessário, na igreja, no trabalho social, para que aquilo fosse usado pela igreja. Ninguém lhe pediu isso. Voluntariamente ele o fez. Aliás, nós conhecemos aqui, e o tempo não nos permite entrar em detalhes, mas a história de como um casal, possivelmente empolgado com o destaque que Barnabé teve naquela ocasião, resolveu fazer mais ou menos o mesmo. Vendeu uma propriedade e trouxe para a igreja parte do resultado da propriedade. A única diferença é que eles não disseram que era uma parte, disseram que era tudo, né? E aí, na verdade, o que nós percebemos é que Deus condena a atitude de Ananias e Safira, não porque eles venderam sua propriedade, não era obrigação deles, mas por terem mentido diante do Senhor. Mas isso é uma outra história.
Voltando a Barnabé, o que nós percebemos é a sua generosidade, é um homem desprendido. Em alguns outros momentos em que ele aparece, se percebe isso. Irmão, ser bom é ser generoso, é ser capaz de entender que os nossos bens materiais podem ser preciosos instrumentos, desde que não estejamos apegados a eles. Como a vida nos ensina a cada dia a verdade presente nas Escrituras e que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Como nós somos permanentemente tentados a estar apegados aos bens materiais como se eles fossem a fonte de nossa segurança, como se eles fossem a fonte de nossa alegria, como se eles fossem a fonte de nossa vida, como se os bens materiais fossem o que há de mais importante para nós. Barnabé se mostra desprendido. Barnabé era bom não apenas porque era generoso, mas acima de tudo porque ele era cheio de graça. Era alguém que demonstrava graça. É bonito o modo como Barnabé se comporta em relação a algumas pessoas. O exemplo mais claro é em relação ao apóstolo Paulo. Vamos comigo ao capítulo 9, versículo 26. Vejam o que acontece na história de Paulo, e nós conhecemos um pouco dessa história. Saulo, depois se denomina Paulo, havia se convertido na estrada de Damasco. E diz o capítulo 9, no versículo 26, e quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Os discípulos não acreditavam na conversão de Paulo. E acredito que os irmãos, eles tinham muita razão para isso. Só para a gente perceber alguns detalhes, voltem comigo para o capítulo 8, versículo 3. Vejam o que é que Saulo fazia. 8, versículo 3. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Capítulo 9, a partir do versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Querem ver o que o próprio apóstolo Paulo conta, lá no capítulo 26, quando ele fala do seu testemunho, versículos 10 e 11, o próprio Paulo descreve o que ele fazia. Ele diz: o que fiz também em Jerusalém, e havendo recebido a autorização dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Foi com essa motivação que Paulo foi para Damasco, com autorização para ir buscar seguidor de Jesus onde estivesse. E de repente esse homem chega em Jerusalém e diz: não, agora eu sou cristão também, e agora eu também vou seguir a Cristo. É mais do que natural que os discípulos se assustassem. Ninguém ia confiar nesse homem com muita facilidade, até porque possivelmente alguns deles tinham amigos ou parentes presos por causa de Saulo. Então, naquele momento era muito difícil. Mas vejam o que acontece. Um homem se dispõe a acreditar em Saulo. Capítulo 9, a partir do versículo 26, o texto diz o seguinte, voltando ao versículo que lemos, que diz que quando Saulo chegou a Jerusalém, eles não estavam crendo que ele fosse discípulo. O versículo 27 diz: então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E Barnabé andava com ele em Jerusalém, entrando e saindo. Sabe aquelas pessoas que têm a capacidade de acreditar no melhor dos outros? Barnabé era assim. Sabe aquelas pessoas que conseguem enxergar por trás das falhas, dos defeitos, das atitudes erradas, e veem a esperança de alguém se restaurar? Barnabé era assim.
Ontem pela manhã, quando o pastor Oliveira pregava no Congresso dos Diáconos, ele fazia referência ao pastor Humberto e a irmã Soraya, que foram membros de sua igreja em Vitória antes de assumirem o trabalho lá dentro da Cracolândia, em São Paulo. E ele conta que uma vez perguntou ao pastor Humberto como é que ele tinha coragem de ir para um lugar daquele. A antevisão do inferno. Pessoas mergulhadas nas drogas, pessoas destruídas, pessoas sem esperança. E o pastor Humberto dizia, é que eu olhava para aquelas pessoas e via o que o diabo tinha feito na vida delas. Mas eu percebia que por baixo de toda aquela casca, toda aquela crosta de coisas terríveis, havia um ser humano criado por Deus e um ser humano por quem Jesus morrera. Exatamente como morreu por cada um de nós. Somos falhos, somos imperfeitos, somos pecadores, mas Deus nos ama. Barnabé conseguia perceber isso. Barnabé conseguia perceber que vale a pena investir em alguém. Querem ver uma outra história? A outra experiência mencionada, outra vez que o nome de Barnabé é mencionado, é lá no capítulo 15. A história agora é outra. Barnabé fizera já a primeira viagem missionária com Saulo, agora Paulo. Retornara. E agora se prepararam para a segunda viagem. E a partir do versículo 36 nós lemos o seguinte: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, tornemos a visitar os nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. A situação agora é outra. João Marcos os acompanhara na viagem anterior, mas por alguma razão, o texto não conta porque João Marcos não foi até o final. Paulo entende que não vale a pena levar alguém que os abandonara da primeira vez, poderia abandoná-los de novo, ele não se sentia seguro para isso. Barnabé tinha uma visão diferente. Não, João Marcos merece uma segunda chance, vale a pena investir nele, devemos levá-lo. E por incrível que pareça, os dois se desentenderam. Não posso condenar Paulo, nem condenar Barnabé por suas atitudes, são posturas diferentes. Algumas vezes temos as nossas razões para seguir este ou aquele caminho, mas o mais interessante é perceber a postura assumida por Barnabé. Ele diz, não vale a pena investir, eu prefiro acreditar, eu quero dar uma segunda chance para ele. E se você não quer dar a segunda chance, vai para outro lugar, eu vou com ele. E Barnabé se separa nessa viagem do apóstolo Paulo e faz outra viagem, levando consigo a João Marcos. Irmãos, é muito bom ter por perto alguém que acredita em nós, quando ninguém mais acredita. Quando as pessoas não estão dispostas a dar uma segunda oportunidade, é muito bom ter por perto alguém que entende que vale a pena. Mesmo quando as pessoas dizem, você não vai conseguir, você não tem condição, e alguém chega e nos dá força, e ânimo, e estimula. Barnabé era essa pessoa. Eu imagino que o próprio João Marcos tenha pensado, não, eu acho que eu não vou com vocês, eu vou falhar novamente. Talvez João Marcos tenha tomado conhecimento de que Paulo não queria levá-lo, e tenha dito, não, Paulo está certo. E Barnabé então vai, a João Marcos diz, não, você vai. Se não for com ele, vai comigo, mas você vai. Nós vamos. Como é bom ter alguém que assume esta atitude, de acreditar e de investir. Barnabé era um homem bom. Bom porque era generoso, bom porque distribuía graça, porque acreditava nas pessoas. Mas o texto apresenta o segundo detalhe, e aí está o segredo principal. Ele não apenas era um homem bom, ele era cheio do Espírito Santo e de fé. Não é coincidência que a expressão usada para se referir a Barnabé, parácletos, seja a mesma expressão usada para se referir ao Espírito Santo, parácletos. Barnabé não agia de si mesmo, o Espírito Santo agia através dele.
Irmãos, temos que descobrir que muitas vezes, mas muitas vezes, a nossa bondade não será suficiente, principalmente em nossa atitude em relação aos outros. Nossa capacidade de acreditar nos outros é limitada. Nossa capacidade de confiar nos outros é limitada. Nossa capacidade de investir nos outros é limitada. Nossa capacidade de considerar os outros é muitas vezes limitada. Nós precisamos muitas vezes que a graça, que o amor de Deus seja derramado em nossos corações. Que pelo Espírito Santo nós sejamos tornados consoladores, confortadores, encorajadores. Que pela ação do Espírito Santo em nós possamos agir dessa forma. Irmãos, é maravilhoso perceber os efeitos e os resultados do ministério de Barnabé. Eu sei que ele é pouco mencionado, mas imaginem o que seria a história da igreja sem Barnabé para acolher Paulo. Talvez não tivéssemos o grande apóstolo da história do cristianismo. Não sei se teríamos o evangelista João Marcos, que mais tarde, depois daquele episódio, escreveu o evangelho, o primeiro evangelho escrito, por sinal, base dos outros. Não dá para imaginar o que seria a história da igreja sem a influência daquele homem que, discreta e cuidadosamente, sem que aparecesse, sem seu nome figurasse entre o nome dos apóstolos, sem que seu nome fosse lembrado com tanta frequência, mas que fosse um instrumento precioso nas mãos de Deus, para que a obra tivesse continuidade. Seu ministério, a consolação, a edificação, o estímulo, o encorajamento, o ânimo, a força necessária para algumas pessoas prosseguirem. É bonito ver que mais tarde o apóstolo Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, e no capítulo 4, versículo 11, ele diz: só Lucas está comigo, toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Não é bonito ver o próprio apóstolo Paulo fazendo referência àquele Marcos que ele rejeitara lá atrás, dizendo: ele é muito útil para o meu ministério, porque houve alguém que investiu nele, que acreditou nele, que o estimulou a prosseguir, a continuar, que não desistiu. Irmãos, nós vivemos num mundo extremamente desencorajador. As pessoas muitas vezes nos desestimulam. Os acontecimentos nos desestimulam, as nossas limitações, às vezes físicas, roubam o nosso ânimo, as nossas frustrações acumuladas ao longo da vida, muitas vezes minam a nossa segurança e nossa confiança. Quantas vezes as atitudes das pessoas para conosco não apenas nos ferem, mas fragilizam nossa disposição, tornam-nos fracos, para prosseguir, para animar. E como nós precisamos na igreja de Cristo o ministério da consolação, do encorajamento. Pode não ter percebido isso, mas isso é explicitamente recomendado nas Escrituras. Deixe-me citar só alguns textos. 1 Tessalonicenses 4, versículo 18, Paulo diz o seguinte: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Capítulo 5, versículo 11, por isso exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Na carta aos Hebreus, no capítulo 3, versículo 13, antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Hebreus 10, versículo 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Consolai-vos, exortai-vos, admoestai-vos. Eu não sei se são essas palavras que aparecem em sua tradução, mas há um detalhe curioso. No texto grego, todas as vezes a palavra que aparece é a mesma, paracaléu, colocando-se ao lado. É esta a recomendação clara das Escrituras. Poderíamos ler assim: antes colocai-vos ao lado uns dos outros. Poderíamos ler dessa forma cada um desses versículos, sabendo que a tradução seria perfeitamente fiel. É isso que Deus espera encontrar em nós, servos seus,
que pudessem ser chamados filhos da consolação, consoladores, pessoas como aquelas que a gente encontra, e todas as vezes que a gente se encontra com elas, a gente sai melhor. Todas as vezes. Todas as vezes que a gente se encontra com essa pessoa e fala com essa pessoa, aquilo nos faz bem. Precisamos de pessoas que nutram isso, que alimentem isso, que tornem a Igreja de Cristo um ambiente assim, onde nos sintamos felizes em estar presentes, porque aquilo nos ergue, nos eleva, nos estimula, nos impulsiona, nos conforta, nos anima. Precisamos de ânimo para encarar a vida, de ânimo para encarar os desafios da vida. Não significa dizer que precisamos ser pessoas que não sejam realistas diante da vida, mas a palavra de Deus é plenamente realista e perfeitamente estimulante. E é exatamente assim que precisamos ser. Ao falar sobre esse assunto, o pastor David Jeremiah faz referência a uma história que também encontrei no livro do Max Lucado. Uma história acontecida numa prisão no século XX, em 1921. Uma prisão ainda hoje muito conhecida na América do Norte, a Sing Sing, perto de Nova York. Já naquele tempo, uma prisão mais rigorosa de todos os Estados Unidos, onde estavam os criminosos mais terríveis, mais perigosos, um ambiente terrível. E Louis Laws foi diretor daquela prisão, e 20 anos depois, quando ele se aposentou, a prisão se transformou numa instituição humanitária. Os estudiosos do sistema começaram a investigar o que tinha acontecido, foram conversar com ele e atribuíram a ele o mérito por toda aquela mudança, e ele disse: não, o mérito não é meu, o mérito é de minha esposa, Catherine. E a sua esposa foi enterrada do lado de fora dos muros daquela prisão. E ele contou então que logo que ela chegou àquela prisão, ela tinha 3 filhos pequenos. Ele chegava para assumir a direção da prisão e as pessoas recomendaram que ela não se aproximasse da prisão por uma questão de segurança. Ela fez diferente. Primeira vez que houve um jogo entre os internos, ela foi com seus 3 filhos, assentou-se na arquibancada entre os presos, começou a se aproximar deles, começou a ouvi-los, a conhecer mais de sua história. Descobriu um criminoso, confesso, que era cego. Procurou e perguntou: você sabe braille? Ele disse: o que é braille? E ela ensinou o braille para ele. Depois ela encontrou um prisioneiro que era surdo. Ela estudou a língua de sinais e começou a se comunicar com ele. E aos poucos começou a trabalhar com aqueles homens, dedicando-lhes atenção, cuidado. Alguns anos depois, ela morreu em um acidente. Seu corpo estava sendo velado, pouco mais de 1 quilômetro de distância da prisão. E o homem que estava responsável pela direção durante aquele funeral, estava cuidando da prisão, um auxiliar de Luz, percebeu que todos os prisioneiros estavam posicionados próximos à cerca da prisão, como que desejando estar mais perto. E ele teve uma decisão ousada. Ele disse: eu vou liberar todos vocês para assistirem ao funeral, com a condição de todos vocês retornarem. Eles foram liberados, sem guardas, acompanharam o sepultamento de Catherine, e todos eles retornaram à prisão. Todos eles. A marca e a influência de alguém que acreditava, que estimulava, que via nas pessoas a possibilidade de ser melhores, de se aperfeiçoar. Irmãos, isto é a essência da proposta do Evangelho, é a essência da proposta do cristianismo. Somos desafiados a ser consoladores, confortadores, pessoas que estimulam, pessoas que animam, pessoas que acreditam. Deus quer encontrar em nós, servos seus, cheios do Espírito Santo, o Consolador.
e que esse agir do Espírito Santo em nós transborde no modo como nós agimos em relação aos outros. O texto que lemos devocionalmente antes da mensagem, extraído da segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4, diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Eu já tinha pensado nisso desse ponto de vista, que nós somos consolados por Deus, para que sejamos consoladores, que nós somos fortalecidos por Deus, para que fortaleçamos outros, que nós somos renovados em nossa força por Deus, para que renovemos as forças de outros. Quero lhes fazer um desafio. Ao vir à igreja, a cada domingo, pergunte ao Senhor, de que maneira você pode encorajar e consolar alguém. Eu sei, você vai dizer, quem está precisando sou eu. Experimente consolar alguém. Experimente. Deus vai lhe mostrar alguém que precisa de sua palavra. Talvez o seu telefonema, talvez a sua visita, o seu abraço. Torne este encontro uma oportunidade para consolar. Quão bom será que, pelo menos na mente e no coração das pessoas, nosso nome seja mudado. Não sejamos mais Josés, Marias, Joões, Franciscos, Pedros. Sejamos Barnabés, filhos da consolação, e que reflitamos a ação do Espírito Santo em nós. Amém. Descansando no poder de Deus é o hino que vamos cantar nesse momento.
depois da oração, nós voltaremos a cantar a última estrofe deste hino, e os irmãos que precisarem se retirar poderão fazê-lo enquanto nós cantamos. Peço aos irmãos, os membros da igreja, que preferencialmente permaneçam. Nossa assembleia será breve, mas precisamos eleger a diretoria da igreja, e eu já declaro instalada esta assembleia com 438 membros da igreja presentes, e nós daremos então prosseguimento com a nossa assembleia. Nós, depois da oração, portanto, nós cantaremos a última estrofe, voltaremos a cantar, enquanto fazemos, os amigos que desejarem, os irmãos que precisarem deixar esse santuário. Eu sei que ninguém está com pressa, está chovendo, então está todo mundo tranquilo. Então nós teremos ato contínuo a nossa Assembleia da Igreja para a eleição da diretoria. Todos os demais assuntos serão tratados no próximo domingo, portanto nós teremos apenas a eleição. Se irmãos puderem permanecer, é bom que o façam. Oremos e após a oração cantaremos então mais uma vez a última estrofe deste hino. Pai querido, nós temos muito a te agradecer. Agradecer a ação do Espírito Santo, nosso Consolador. Agradecer, Senhor, a instrumentalidade de outros servos teus que ao longo de nossa vida têm sido instrumentos nas tuas mãos para nos orientar, para nos dirigir, para nos animar, para nos consolar, para nos renovar o ânimo. E agora nós, como teus filhos, pedimos que pela ação do teu Espírito em nós, tu nos tornes também consoladores. Que ao longo de nossa vida e de nossos relacionamentos possamos ser fonte de estímulo, de ânimo, de orientação para as pessoas, em especial as pessoas que fazem parte da tua família. Ajuda-nos, Pai, como povo teu, como igreja tua, a distribuir cada dia mais da tua graça e do teu amor com as nossas ações. Continua conosco no decorrer deste momento de culto e da assembleia que teremos nesse instante, orientando-nos na escolha da diretoria da igreja. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Ainda de pé cantaremos a última estrofe deste hino, e os irmãos que precisarem se retirar poderão fazê-lo neste instante. Rosimária Palmeira, primeira secretária.